A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs. Que bom estarmos juntos, ainda que à distância, mas com o coração unido na presença do Senhor. Vamos buscar a face do nosso Deus. Nós vamos meditar no texto do Apocalipse, livro do Apocalipse. Mas antes eu quero dizer para você que temos orado por sua família, por sua vida. Espero que o Senhor esteja visitando sua casa, seu coração, todas as suas necessidades. E, por favor, tenha certeza que estamos orando. E eu tenho conseguido ligar para vários irmãos, mas à medida que queiram ligar para orar, alguns têm ligado, estamos plenamente à disposição. Eu estou, o Wesley, o Tiago, como obreiros desta igreja, estamos à sua disposição, ou de alguém que você tenha, podemos atender pelo telefone, ou por Skype, ou um outro sistema assim. Vamos então para o texto, Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11. Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar ao Senhor, curve sua fronte. Deus, nós buscamos tua face, Pai, de todo o nosso coração, nesse tempo de tribulação, de angústias. Conforta o teu povo, Senhor, consola o teu povo. Ouve, Senhor, o clamor do aflito, Senhor. O Senhor não está dormindo, o Senhor não está cochilando, o Senhor está agindo na história da humanidade. Mas o Senhor também nos desafiou a orar, a crer, e nós oramos. Tem misericórdia desse mundo, tem misericórdia dos que sofrem, tem misericórdia das nações, dos governos, tem misericórdia do teu povo, Senhor, tem misericórdia do aflito, tem misericórdia dos idosos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Fala conosco por tua palavra nessa hora, Senhor, dá-nos o alimento santo, ó Deus, aviva o nosso coração, pela palavra, pelo mover do Espírito Santo em nós, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Queridos, esta carta, ela foi escrita, como já vimos aqui, à igreja que estava em Esmirna, uma cidade na região ali, que hoje é a região da Turquia, o sul da Turquia, a Turquia asiática, região da Ásia na época, que João, como apóstolo já idoso, cuidava, supervisionava toda aquela região. E o próprio João está no exílio, passando por um tempo muito difícil e sofrendo e também chorando por tudo que estava acontecendo com as igrejas. O próprio Senhor Jesus manda então o Apocalipse, dentro do Apocalipse, 7 cartas para 7 cidades, 7 igrejas, 7 pastores, anjos das igrejas, falando do que Jesus queria que eles soubessem. Para algumas igrejas, inclusive, há advertências sérias, exortações da parte do Senhor. Mas nós temos aqui na carta à igreja de Esmirna, não tem nenhuma exortação. A igreja estava passando, na verdade, por grande perseguição e permanecia fiel, permanecia firmada em Cristo, servindo o Senhor. O Império Romano estava realmente trazendo grande perseguição à igreja.
E no contexto da igreja de Esmirna, haviam alguns judeus muito ricos que tinham influência muito grande na cidade, e Jesus disse que, na verdade, eles não eram judeus de sangue espiritualmente melhor, eram até filhos de Abraão, carnalmente falando, mas não eram espiritualmente filhos de Abraão. Jesus, eles não são de fato judeus, eles se dizem judeus. Mas, circunstancialmente falando, estes judeus oprimiam os crentes, que estavam perdendo os empregos, estavam sendo caluniados por a não adorarem o imperador romano, e todo aquele contexto levou então a igreja a um processo de empobrecimento, de perda de renda, de perda de condição até de manter a sua família, e passaram a ser considerados pelos vizinhos como uma igreja, como uma cidade que tinha uma igreja, uns cristãos muito pobres. Jesus diz: conheço a tua pobreza. Então, de fato, eles estavam financeiramente falando, passando por uma fase muito difícil, dentre outros aspectos. O que Jesus escreve para essa igreja? O que ele espera dela? O que ele requer dela? Essa é a nossa proposição. Vamos pensar juntos. Nós estamos, nesse momento, passando por um tempo muito difícil. Por um tempo de aflição, de dúvidas. Não temos ainda uma noção clara do que ainda vamos passar aqui no Brasil, do que vamos ser afetados financeiramente, o que vai requerer de nós, de uma postura realmente diante de Deus. Por isso eu quero, da parte do Senhor, trazer o que Ele pôs no meu coração em oração para nós, membros da Igreja Esperança, para os amigos, para os familiares, para aqueles todos que ouvirem esta palavra do Senhor. O que o Senhor requer de nós em tempos de tribulação, em tempos de provação. O primeiro aspecto que eu observo aqui no texto Jesus diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Eu entendo que Jesus está dizendo para nós, para a igreja dele naqueles dias e aplicando para nós hoje, que o Senhor, simplesmente Ele está dizendo: eu sei, eu conheço a tua tribulação. Esse conhecimento de Deus implica a soberania de Deus, a presciência de Deus. Implica o conhecimento no sentido de que Ele sabe, conhece a tribulação, e Ele não está indiferente, Ele sabe o que está acontecendo, está tudo debaixo do controle dEle, Ele não está dormindo, Ele não é um Deus fraco, indiferente. Mas por que então que Ele espera de nós maturidade? Por que Ele requer maturidade? Porque justamente nós podemos não entender o que está acontecendo. A igreja está pobre, a igreja está sendo perseguida, a perseguição na igreja de Esmirna vai aumentar, Jesus vai dizer isso, os judeus vão oprimir mais ainda, pessoas vão ser presas, o próprio inferno, Satanás vai se levantar, e o testemunho da igreja vai ser exigido, mas o Senhor Jesus requer maturidade. Maturidade implica justamente essa convicção: meu Deus sabe, o meu Senhor sabe o que está acontecendo, o meu Deus não está cochilando, o meu Deus não está dormindo, o meu Senhor está no trono, reinando, cuidando de tudo, Ele sabe. Por isso eu afirmo que Deus quer de nós, espera de nós, requer de nós, que em tempos de provação nós cresçamos em maturidade, sejamos mais maduros. Não se entregue àquele sentimento: será que Deus sabe? Será que Deus está realmente se importa, que Ele está olhando? Conheço a tua tribulação. Eu sei que você está sofrendo. Isso implica justamente nesse contexto, queridos, se Ele conhece, por que Ele não vem e resolve tudo de uma vez? Porque Ele tem propósito, porque Ele tem propósito eterno. Ele diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia.
dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então ele sabe, mas ele tem o tempo, ele tem um propósito. Permaneça no propósito do Senhor. Ponha o seu coração na presença de Deus. E ainda que nós não entendamos, ainda que nós não conheçamos tudo, Ele diz: eu conheço a tua tribulação. E Ele está cuidando de nós. Mas caminhando no texto, nós observamos Jesus dizendo: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que o Senhor espera de nós nesse tempo de provação, amados? Aqui é muito claro: não temas. A tendência de muitos de nós é se entregar ao pavor, ao medo, ao desespero. João disse que o medo produz tormento, nos oprime, tira de nós a energia, tira de nós a força para viver, para amar, para servir a Deus, para servir o próximo. O medo nos prende, nos faz inertes, incapazes, impotentes. O medo nos oprime. O medo pode nos derrotar. Por isso o Senhor Jesus diz de uma forma muito forte: não se entregue ao medo. Não se entregue ao medo, ao pavor, ao pânico, ao desespero. Ele já disse: conheço, eu sei o que está acontecendo. E ele diz para a igreja: olha, não se entregue ao medo, porque ainda não terminou o tempo da tribulação. Vocês ainda vão ter 10 dias de tribulação. Aqui para Esmirna, Jesus revelou esse tempo terrível de tribulação e de angústia para a igreja ainda duraria 10 dias. 10 dias terríveis. O ponto dele dizer: o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Seriam presos, seriam colocados à prova nesse nível terrível, Satanás oprimindo, 10 dias de grande tribulação, 10 dias de grande provação. Conquanto tudo isso, prisão, Satanás perseguindo, o Senhor Jesus chama a igreja para uma postura de fé, de consagração ao Senhor, para uma postura de não se entregar ao medo, não se entregar ao medo. Ele dá uma palavra muito importante nessa questão que nós vamos ver justamente sobre a sua soberania, sobre o seu governo, sobre o seu domínio realmente sobre tudo. Deus está presente, Ele está trabalhando na nossa vida. E nós não devemos nos entregar ao medo. John Piper, eu creio já ter mencionado para vocês, ele teve um câncer, um grande pastor do nosso tempo, pastor reformado e que tem um pastor a vida de muita gente, um grande escritor e um homem profundamente temente a Deus. Ele teve um câncer, foi para o hospital, passou por um tratamento difícil e ele escreveu: não desperdice o seu câncer. Não desperdice o seu câncer. Dentre outros aspectos, ele diz: olha, se você se entregar ao medo, ao desespero, você terá desperdiçado o seu câncer. A sua tribulação, não despreze a sua tribulação. Deus está trabalhando, Deus espera que você seja uma testemunha fiel do nome dEle. Deus espera que nós não nos entreguemos à derrota, ao pavor, ao desespero, que nós fiquemos alienados num cantinho, assustados. Podemos nesses dias e devemos
seguir as orientações da nossa liderança. Eu estou seguindo, guardando a quarentena, já estou em 59, tenho diabetes, tenho que cuidar. Mas não fique em casa com medo, não fique em casa com pânico, fique em casa orando, buscando o Senhor, na sua vida de temor ao Senhor. Porque John Piper é muito sábio ao dizer, justamente quem se entrega ao pânico, ao medo, desperdiça o câncer, que é uma oportunidade, seja o câncer, uma tribulação, uma enfermidade, ou uma prova como nós estamos passando. Nem todos vão ficar enfermos, mas provados estamos sendo todos nós, passando pela tribulação todos nós. Alguns vamos passar por tribulações financeiras. Não despreze essa oportunidade de testemunhar quem é Jesus para você. Qual é a sua fé? Qual é a sua esperança? Se John Piper está muito certo, porque se você não prestar atenção, você vai ficar preso no medo e você não vai testemunhar do seu Senhor. Ou você vai murmurar, não é? Ou você vai questionar a Deus, e ao invés de ser uma testemunha fiel do Senhor. Não deixe que nada tire a paz do seu coração. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa guardar nossa mente, nosso coração nessa hora. Não temas, diz Jesus. Olha que carta linda, queridos. Profunda para nós. Jesus tem um propósito de permitir que servos dele fossem presos, deixando Satanás agir ali, porque ele tinha propósitos maiores. Por isso a igreja tinha que entender de não se entregar ao medo, não se entregar ao pânico. Por último, queridos, o que Jesus espera de nós nesse tempo de provação e de lutas? Ele diz: e tereis tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 8, no final. Olha o que o texto diz. Estas coisas diz o primeiro e o último, ou seja, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Aquele que esteve morto, mas tornou a viver, ressuscitou. É nesse contexto que ele está chamando a atenção da igreja. Contexto que ele já venceu a morte, que ele passou pelo sofrimento, ele morreu por nossos próprios pecados, mas ele venceu a morte. Venceu a morte. Por isso ele vai dizer, ser fiel até a morte. E olha como é que ele termina essa carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que é a segunda morte, amada igreja? A segunda morte é a morte eterna. A primeira morte é a morte física. Todos nós vamos passar por ela. Não tem jeito. Melhor, desculpem, deixa eu ser um teólogo reformado aqui, né? Paulo disse que no final, quando Jesus voltar, nem todos vão morrer. Alguns vão ser somente transformados, porque nós só morremos hoje fisicamente, porque é uma cessação de sofrimento, e partimos para o Senhor. Mas haverá um dia que não vamos precisar, ele vai voltar, e nós seremos apenas transformados. Mas para nós, circunstancialmente falando, a morte física está aí, e ela é uma passagem. Paulo chamou de partir e estar com Cristo. É a primeira morte eterna. A segunda morte é a morte eterna. Por isso Jesus disse que bem-aventurado é aquele que ouve, porque ele é o vencedor. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Os mártires não foram pessoas derrotadas. Nenhum mártir, nenhum sangue derramado foi uma derrota para Jesus, para a igreja e para o povo dele. Eles são vencedores, estão com o Senhor. Não sofreram o dano da segunda morte, porque aquele que morreu e ressuscitou
é poderoso para cumprir as suas promessas. Está cumprindo suas promessas. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe sua vida. Aqueça o seu coração em fé. Que o Senhor renove a nossa fé, queridos, para nós levantarmos a nossa cabeça nessa hora. Alguns vão servir a nação de diversas formas nesses dias. Cada um vai ser chamado a servir de alguma forma. Os idosos de uma forma, talvez ali intercedendo mais, outros de outras formas. Não se omita, não tenha medo, não se entregue ao pânico. Comece a fazer uma revisão aí do seu coração, da sua vida, como é que tem sido esses dias. Comece a tomar uma postura de fé. Ser fiel, ser fiel, ser fiel. Essa é a terceira expectativa do coração de Deus a respeito de nós nesses dias. A cartinha de Jesus para Esmirna: fiquem firmes, sejam fiéis. Fidelidade implica aqui dois aspectos. Primeiro é não negar o nome do Senhor mesmo diante da morte. Ser fiel, ainda que seja preciso morrer por amor a Cristo. E ser fiel até o dia da morte. Mas a fidelidade aqui também não é só uma fidelidade sem um sentido de fé. Ser fiel implica seja crente, seja fiel ao Senhor porque você crê quem Ele é, sabe quem Ele é, pelo seu amor por Ele, pelo amor dEle por nós, nós nos tornamos então fiéis, porque acreditamos que Ele é fiel, Ele é fiel. O Senhor enche o seu coração de fé em nome de Jesus. Quais são as grandes aplicações para a nossa vida? São estas mesmas, queridos. Nós precisamos crescer em maturidade, para termos mais percepção do que realmente está acontecendo. O nosso Deus sabe de todas as coisas, está no controle de tudo. E o nosso coração deve ser mais maduro diante dessas tribulações, para que nós possamos ser testemunhas maduras na fé. Muitos crentes se desesperam, muitos crentes entram em pânico. Jesus diz: eu sei, calma, eu sei que você está sofrendo. O tempo ainda não terminou, mas olha o que Jesus revela nesse texto, queridos. Ele sabe o tempo, e ele diz 10 dias, ou seja, esse tempo vai terminar, esse tempo vai ser concluído. Este tempo tem um fim. Aleluias, nós não sabemos, mas Deus sabe e tem um fim. O que o Senhor espera de você? Não se entregue ao medo, então tome uma postura realmente de perguntar: o que o Senhor quer de mim, Pai? É a sua família? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Vocês viram o que aconteceu lá na cidade, na China, que mais foi atingida agora que eles voltaram? Uma explosão de divórcios. Uma explosão de divórcios. Eu vi uma reportagem, então não foi uma invenção, foi uma reportagem de uma rede aí séria de comunicação, dizendo realmente a explosão de divórcios. Uma pergunta é: por esse tempo que as famílias ficaram dentro de casa, eles não se suportaram, descobriram tantos problemas e tudo. Eu vou ser sincero com vocês como pastor, eu tenho família, não é? Lá em casa nós somos 5. Quando você fica muito tempo junto, no primeiro momento é muito gostoso, tudo muito bom, mas depois começa um mexer na coisa do outro, começa o tempo, hora, volume das coisas, e isso tudo faz com que a gente entre em teste. E não temas implica ter uma postura de amor por sua família, cuidar de sua família nesses dias, orar com a família, porque é maravilhoso estarmos juntos, mas somos provados. E que o Senhor guarde sua família, guarde seu coração. Lembre-se, muitos são displicentes, ficam ali, veem filme, veem isso, veem aquilo, não tem pecado, mas de repente não oram, não buscam a Deus, não tem o culto doméstico. Wesley tem nos ajudado tanto aí com material. Vamos perseverar em oração. E por último, que o nosso coração esteja firme, queridos, firmes para dizer, para testemunharmos da nossa fé. Com sabedoria, com muito amor, com temor e com amor pelas pessoas, mas não perca a oportunidade de testemunhar de Jesus. Ser fiel até a morte. Ame o Senhor, ame ao Senhor de todo o seu coração. Vai passar, esse tempo vai passar, mas não pensemos, por outro lado, que vai passar, esse mundo vai virar o céu. O céu não é aqui, o céu não é aqui.
Aqui é peregrinação, aqui é uma jornada, aqui é lugar de sofrermos por amor a Cristo, de pregarmos o Evangelho, de criarmos a nossa família para a glória de Deus. Isso é o que o Senhor espera de nós, isso é o que o Senhor espera de mim. Ser fiel, ande com o Senhor, não temas, seja maduro, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Oh Deus, perdoa-nos por tantas vezes que somos imaturos, Senhor. Brigamos com o Senhor, brigamos com a vida, questionamos o Senhor. Que o nosso coração nesta hora possa se lembrar que o Senhor sabe de tudo, que o Senhor controla tudo, que o Senhor governa tudo e que o Senhor está então cuidando de tudo. Não é o caos que domina, não é Satanás que domina, o Senhor domina. Eu conheço as tuas tribulações, diz o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor sabe, o Senhor tem propósito e no teu tempo isso tudo vai passar. Senhor, portanto, tira o medo do nosso coração, tira o pavor dos corações, repreenda o medo, repreenda o pânico, Senhor. Dá-nos coragem para amar a nossa família, amar o próximo, servirmos a nação, fazermos o que tiver que ser feito dentro das possibilidades, dentro da ordem, Senhor. Nós estamos aqui nos colocando diante do Senhor para servir. Não queremos ficar com medo, alienados, fugindo de tudo. Ó Deus, não somos religiosos alienados, somos servos, crentes ativos no reino de Deus. E queremos, ó Deus, te servir. Portanto, Pai, ainda que venham os embates espirituais, como havia em Esmirna, dá-nos, ó Deus, a coragem para servir o Senhor, amar e servir o próximo, Pai. E acima de tudo, faz, ó Deus, com que nós sejamos fiéis ao Senhor. A nossa fé não se esmoreça, Senhor. Que a nossa fé não se enfraqueça. Guarda, Senhor, aquele que está sendo tentado a abrir mão da fé. Aquece a nossa fé, Senhor. Aquece o nosso coração de fé. O Senhor não falhou. A obra do Senhor não vai falhar. O teu plano não vai falhar. Portanto, dá-nos fé para crermos de todo o coração e para sermos fiéis, até que se seja necessário, no testemunho da nossa fé, morrer por amor a Ti, Jesus. Fortalece a nossa fé para isso. Abençoa o Teu povo, abençoa todo o Teu povo, em nome de Jesus. Meu amado, que Jesus te abençoe, que o Senhor renove o seu coração e renove nossa vida. Receba a bênção em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e maravilhoso Pai, que a comunhão e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, em todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Vamos continuar vendo aí o que o governo vai passando para nós de orientação. E sem medo, com fidelidade ao Senhor, amando o próximo, vamos ser o povo da ordem, vamos obedecer, vamos servir e vamos ter maturidade nessa caminhada. Que o Senhor te abençoe.